aquelas nuances do que ele está apresentando a respeito do assunto. Então, semana passada nós paramos no versículo de número 13. Então, vamos lá. Vamos dar aqui uma passadinha rápida no que já foi lido na semana passada, para a gente entender bem qual é o propósito, porque Jesus vem de vários sermões. Ele está tratando do seu sermão. E aí ele começa, o sermão profético continua, mas aí ele vai tratar de uma parábola falando de virgens. Quer dizer, o que são virgens? São puras. O puro é o pio, que é o contrário do ímpio. Nós vimos aqui que o casamento judaico tem 3 fases. A primeira fase é do compromisso que é feito entre o rapaz e a moça e a sua família. Leva até uns presentinhos, alguma coisa assim. Depois tem uma outra fase que, diante de testemunhas, é estabelecido mesmo o noivado. As famílias que assinam documentos. E a coisa é tão séria lá, que se o noivo morre, a moça é tratada como viúva, mesmo sem ter tido a conjunção de um casamento. E geralmente ele tem 1 ano agora, esse noivo, para preparar, organizar para o casamento de fato. Que aí ele vai se deitar com a sua noiva e tudo. Mais ou menos o que a gente está vendo acontecer com José e Maria, esse processo ali. E ela vem e chega para ele e diz que está grávida. É disso aí que nós estamos falando. É por isso que ele fala, eu vou abandoná-la então secretamente e tal, porque ele tem um compromisso da família dele com a família dela. E agora é uma coisa muito séria. Ele não podia ficar desfazendo de casamento, de contrato de noivado assim. E se desfizesse é como se fosse um divórcio mesmo. É um compromisso muito sério. As 10 virgens pode ser convidada do noivo, as amigas da noiva, e agora as 10 juntas representam a igreja. A noiva não está aqui nessa parábola assim, cadê a noiva? A noiva são as 10. Já disse aqui várias vezes, tem que ficar claro para nós, que parábola, quando Jesus conta uma parábola da vida, é para que as pessoas pudessem perceber. Às vezes ele usa o símbolo de animais, ou o símbolo do campo, tá certo? Usa outros símbolos, e aqui da vida do cotidiano. É sempre na terceira pessoa, ele está contando a história dos outros, tá certo? E ela não é para seguir como um roteiro ipsilíteres de como é que ela vive. A do comer, da plantação, da semente. Ah, não, porque arava assim, que fazia assim. Ele não está preocupado com isso. A parábola é só para a gente ter uma noção do que ele está tratando e o que ele quer trazer. E isso sim tem importância. Não os pormenores na hora de vender, na hora de comprar, na hora de plantar, na hora de regar, na hora de ceifar, de colher. Entendeu? A parábola do ceifeiro mesmo, nós já identificamos o joio, nós vamos lá tirar. Não, deixa. Então, quer dizer, é só mesmo para trazer. Porque quando ele começa a contar a parábola, a pessoa está olhando para Jesus. Ele começa a contar a história, ele entra na história. A mente da pessoa, o coração da pessoa entra na história. Ele vai para a história. Ele sai dali, de onde ele está, na beira do mar, ouvindo Jesus. No campo, sentado no campo, ouvindo Jesus, se desaparece. Ele entra na história. Ele se conecta com a história e entra na história. E Jesus passa a contar a história, Jesus também entra na história. E a história começa a prosseguir e a pessoa está junto. Esse é o poder da parábola, desses contos de Jesus. Tem um nome para isso que eu não me lembro agora. Semana que vem eu trago. O nome meio difícil, eu ainda não decorei. Então, olha agora, ele apresenta. Então, quem são a noiva? Quem é a noiva? A noiva são as 10. Então, elas foram para esperar o noivo numa hora, num momento que não se sabe qual é. Então, nós lemos até o 13, correto? Então, alguém de carreirinha para nós aí? Leninha. Do 1 ao 7, vamos lá. Só para a gente entrar na história e continuar. 25, 1 a 7. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tratando o esposo, suas penetraram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então veja bem, primeiro que houve uma classificação de sensato e insensato.
Teve virgem que levou a sua lâmpada cheinha de óleo para iluminar. Teve virgens que levaram uma lâmpada cheia de óleo e uma vasilha com óleo cada uma. Essa prudência e imprudência é muito séria, porque aqui é semelhante ao reino. É um já, num ainda não, e o reino de Deus no meio de nós, é a oração de Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Então, tem que ter um pouquinho de algo mais para suportar, tolerar as condições e as situações e circunstâncias da vida. E elas tinham para isso. 5, outras 5 não. Ficou claro para nós na semana passada que aí não está dividindo. A metade vai ser salva e a outra metade não vai ser salva. Não é disso que Jesus está falando. Ele está tão somente trazendo para nós uma parábola que está querendo falar de vigilância, de atenção, de cuidado, principalmente vigilância noturna. Né? E o que aconteceu? Elas tosquenejaram. Esse tosquenejar que ele não está chamando atenção, não está repreendendo. Só está dizendo o seguinte, ó, as horas se passaram, está lá sentado de noite, dormiu. Todas dormiram, inclusive as prudentes. Só que quando ouviram lá, o noivo está chegando, que elas levantaram prontamente, pegou o fósforo lá e acenderam a lâmpada. 5 viram que não acendeu. Aí essas 5 tornam-se para as amigas e dizem como? Vamos lá. Agora alguém para ler do 8 ao 13 para nós, faz favor. E as loucas disserá as prudentes, dai nosso dom. Pode ler, meu filho. E as loucas disserá as prudentes, dai nosso dom, vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderá, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, Isso. antes aos que o vendem e cumpria o para vós. E tendo elas indo comprar Chegou o esposo. e as que estavam preparadas entrará com ele para as bodas e fechou-se a porta. Tem uma novela aí que está passando Noé aí, e vocês vão que a porta vai fechar, e é Deus quem fecha a porta. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quem é a porta? Quem é que disse que ele é a porta? Jesus. E o que ele fecha, ninguém abre. Mas o que ele abre, ninguém fecha. Continua, Moisés, faz favor. E depois chegará também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade, vos digo que vós não conheço. Eu não reconheço vocês. 13. Dia, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que... Não, é só até o 13 mesmo. Só até o 13. Então, veja bem. Existe um quadro. Primeiro que houve uma rápida e permanente separação. Os preparados para entrar, pois aceitaram o rei. Os preparados aceitaram o rei. O rei está vindo. Foi lido hoje aqui. Foi lido hoje aqui. E os que nominalmente são sujeitos a esse rei, mas que falharam no cumprimento das suas obrigações espirituais por negligência, falta de previdência ou até mesmo irresponsabilidade. Foi isso que aconteceu. É disso que está falando a parábola. Foram convidados e chamados, estão todos preparados para isso. Todas são virgens, todas têm lâmpada, todas sabem o que é para fazer, sabem o que é para esperar, mas houve uma negligência, um despreparo, uma irresponsabilidade da parte de 5 delas. Isso é muito grave. E quando elas pedem
E quando elas pedem para dividir com elas, a coisa mais estranha que a gente ouve é quando a gente lê, não. E eu disse semana passada, tem versões e traduções que dizem assim, nunca. Porque vai faltar para nós e para vós, não vai adiantar nada a gente estar aqui, todo mundo vai se perder. Vai lá e compra com quem vende e tal. E foram, compraram, voltaram. Mas aí, como a gente conhece Apocalipse, diz a porta da graça se fechou. E elas ainda correram atrás, vamos fazer de conta, imaginar que isso seja até uma carruagem, uma comitiva. E correm atrás e chegam perto dela. Eu estou falando da parábola aqui. E batem e chamam, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele fala, eu não sei quem são vocês. Eu desconheço vocês. E explica, olha, a vinda do Filho do Homem vai ser semelhante a isso aí. A porta da graça vai se fechar, a condição é que deveriam estar aguardando, entendeu? E então, essa parábola, ela tá falando de uma graça salvadora, e essa graça salvadora é como? Ela é estendida a todos quanto creram. Então, ela é para toda a comunidade. Ela é estendida a todas. Mas na hora de lidar com cada pessoa, essa graça pessoal, ela é intransferível. Então, quando chega o dia final da salvação, ninguém vai poder livrar seu irmão. É por isso que na outra que a gente leu, que a gente já estudou, Jesus fala, tinha 2 no campo, um ficou, outro foi embora. Tinha 2 malhando trigo, um ficou, outro foi embora. Tinha 2 dormindo, um ficou e o outro foi embora. Você não tem como levar o outro contigo. Ela é intransferível, por isso que as outras falam, eu não posso te dar disso aqui. Que a gente, como cristão, que entendeu, lendo ali hoje, que é para ter bondade, amizade, tomar conta do outro, ajudar o outro e tudo, como é que você desajuda desse jeito? Né? Parece que desajudou, não quis ajudar, não foi compassivo com o outro. Não, é porque chega um momento que ele é ímpar, é ele. É o meu momento com Deus, é o teu momento com Deus, que pode ser, muito bem, no dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até mesmo no dia que nosso fôlego cessa. Também é um dia de juízo nosso com Deus. Você se compara com Jesus, certamente com a arca lá, porque o povo chegou aí na porta, mas a porta estava fechada. Se tivesse no poder de Moisés, não é? Com certeza ele tinha abrido e resgatado. Com certeza absoluta. A porta que Deus fecha, ninguém abre, ele abre, ninguém fecha. Então é isso aí. Essa mesma história aí, né? Tiveram acesso a tudo, mas a porta fechou. Porque elas são chamadas de nécia, essas 5 que faltou o azeite, é um fracasso de não encararem o fato do noivo chegar mais cedo ou se demorar. E então as outras vão dizer, não tem bastante nem para nós nem para vós. Você vai ter que dar conta. Se fosse uma linguagem vulgar popular, você dá seus pulos. Agora é com você. Tem momento que dá para estar todo mundo junto ainda. Mas naquela hora que é para acordar, acender o pavio da lâmpada, se tem azeite ou não, é cada qual com seu quem. É cada um por si, e per si diante de Deus, diante do noivo que está chegando para ajuizar. E esse azeite é o quê? Como é que é isso? O que está acontecendo com essas moças? Olha, como elas não participaram do cortejo nupcial, são consideradas estranhas, e por isso elas são o quê? Excluídas do banquete. Elas são excluídas do banquete. E o esposo é Jesus, a noiva é a igreja. Os fiéis são as virgens, que devem ir ao encontro de Cristo, com as lâmpadas da fé, avivadas pelo óleo da caridade, e chamejante de boas obras, a fim de ter parte no alegre banquete. É muito importante estarmos atentos a isso. Estamos repetindo a escola sagrada da semana passada, sim, para darmos início a outra, que é dos talentos, que é exatamente o mesmo assunto, a mesma coisa, tratada com uma outra história, para se entender mais apropriadamente do que tem. Que aqui a gente está entendendo, as noivas ou as virgens têm que estar com azeite para quando o Senhor voltar, ter lâmpada acesa. Ótimo, tal. E agora? Agora ele vai usar uma outra palavra para confirmar o que falou na parábola anterior e aprofundar um pouco mais sobre o sentido do que ele está querendo apresentar para cada um.
dos seus ouvintes. E para cada um de nós que séculos depois estamos ouvindo. Porque nós temos séculos, 20 séculos quase, ouvindo Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, e até agora, para muita gente, nada. Os sinais, as coisas estão acontecendo, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, cada crime terrível, né? Eu confesso para vocês que ultimamente não tenho assistido jornal, porque até mesmo os jornais da hora do almoço fazem a gente passar mal. Se for ficar vendo a notícia, você vai passar mal. Você assistiu o jornal de manhã cedo, principalmente o local, para sair para trabalhar todo dia, você não vai conseguir trabalhar, você não tem condição. Quem tem amor, carinho e capricho no coração, não consegue um negócio desse. Isso não quer dizer que a gente vai viver alheio ao que está se passando, como está se passando, mas tem que saber lidar com as situações e circunstâncias da vida. Então, Jesus chamou a atenção nesse ponto aqui, chamou bastante a atenção do que ele está querendo chamar, quando ele vai dizer que não conhece. Olha, eu não conheço vocês. Em outro tempo, eram até conhecidos de Deus e de Cristo. Mas com o processo e a trajetória de vida e de fé, a coisa foi mudando. Nós lemos... Vou fazer um parênteses aqui. Tem um monte de pregação, principalmente nos YouTube, tudo. Eu não sou contra, eu não estou sendo contra nada nem ninguém. Tanto é que eu não cito nem nome específico. Mas são pregações que todo mundo gosta de ouvir, até o ímpio, até quem não está na fé e que não vai permanecer na fé. Mas tem coisas da Bíblia que tem que ser falada e a gente não pode esquecer. Que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é benigno, que Ele é perdoador e dá galardão àqueles que se arrependem e mudam. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e mude o sentido da sua vida, mas para um processo de transformador na vida de cada um deles e cada um de nós. Mas lá no fim haverá um ajuizamento da história da humanidade. Tá certo? E eu particularmente acredito que essa coisa toda que nós estamos passando de situação de pandemia é para chamar a atenção dos crentes e dos não crentes. Que Deus ainda comanda a história da humanidade. Mas pastor, com uma doença malvada dessa, uma coisa terrível dessa, ele chama a atenção de muitas formas e muitas maneiras para ver se dá um despertar. A gente não estudou há pouco tempo atrás, Jesus predizendo aí no capítulo 24, a destruição de Jerusalém, a chamada de atenção para o povo judeu, para o povo Israel de Deus, era com a destruição da cidade e do templo. Ele trata com a humanidade da forma que ele acha melhor. Jeremias 11:11, faz favor. Jeremias 11:11. Quem achar pode ler. O que ele diz? Olha. Vamos ler? Jeremias 11:11. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então, veja bem, as virgens clamaram e Deus não ouviu. Jesus falou, não, eu não conheço vocês. Isso é uma coisa muito séria. Olha o que é falado em João 9:31. Evangelho de João 9:31. Vê aí. Isso. Quem achar pode ler. João, Evangelho de João 9:31. Pode ler. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, faz a sua vontade, a esse ouve. Então ele não ouve pecadores, mas quem é temente a ele, ele ouve. As 5 ele não ouviu e disse que não conhecia. Então é importante a gente saber dessas coisas, porque agora a gente vai passar para uma outra fase da escola, que é um sermão que vai continuar. Esse sermão continua e agora... Ele vai tratar desse assunto com
com capricho, tá certo? E nós vamos falar de uma riqueza que foi confiada. Uma riqueza que foi confiada. Então, vamos lá no capítulo 25 agora. Alguém para ler? 14, 15, 16. É Mateus 25, do 14 ao 18. Pode ler do 14 ao 18, quem achar. Vamos lá. Porque isso também, como um homem, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a uns 5 talentos, e a outros 2, e a outros 1, a cada um segundo a sua capacidade. E aumentou logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. 18 também? 18. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, veja bem, uma coisa interessante é o seguinte: talento na língua inglesa e na língua portuguesa significa para nós, quando a gente diz, é um talento, é uma aptidão, uma capacidade para certas funções. Né? A fulana é talentoso, a Beltrana tem um talento muito grande para isso, para aquilo outro. Então, quando a gente fala a palavra talento assim, para o inglês e para o português, para quem fala português, pode pensar nessa aptidão e capacidade. Entendeu? Só que no texto é o quê? Pertence ao quê? O que é isso? Que é alguém que tem mais, entendeu? E este confiou a outros algo ao cuidado deles, para que sejam utilizados não somente no interesse deles, mas no interesse dele também. Naquele tempo, era natural e normal, entendeu? Que servos, escravos, dirigiam muitas atividades comerciais. Frequentemente lhes confiavam, como aqui, funções e responsabilidade. Não precisa ir longe. Há poucos tempos atrás aqui, há dias atrás, tinha uma novela, não é isso? Falando do Gênesis, contando a história do José. O José foi vendido como escravo, chegou no Egito, na casa de Potifar, tomou conta da casa do Potifar. Mesmo depois de acusado de um crime que não cometeu, uma injúria, difamação, uma situação tremenda, e preso no presídio, foi-lhe confiado também tarefas que ele desenvolveu muito bem. Então, quem assistiu a novela e viu essas cenas, tanto para o tempo de Jesus, 1.700 anos depois, ainda naquela região, naquela parte do Oriente Próximo, ainda continua assim. Então, estes servos, escravo ou não, então chega um senhor e fala, olha, eu tenho aqui, esse talento é o quê? Uma quantidade de ouro ou de prata. É uma quantidade de ouro ou de prata. Tudo bem? E nessa quantidade de ouro ou de prata, são quilos e quilos, que aqui a gente não vai ficar aqui, um talento é 34 quilos, dá tantos dólares e milhares de dinheiro. Não, a gente não vai tratar sobre isso. A gente vai tratar aqui que é o seguinte, esse senhor entregou, chamou 3 dos seus servos, ele os chamou, ele os convidou, e para cada um deles, segundo a sua vontade, dizia, eu vou te dar 5 talentos, para você eu vou dar 2 talentos, para você eu vou dar 1 talento, eu vou viajar e vou para longe, e quando eu voltar, a gente vê aí como é que é. Porque como é que eles tratavam dessas coisas? Eles tomavam conta de tudo, comiam, bebiam, realizavam, tinham um percentual deles para poder fazer uso, como julgar da melhor maneira possível, até para o seu próprio, para usufruir do seu trabalho, do que está fazendo. Como em outro lugar diz, você não vai vedar a boca do boi quando estiver malhando o trigo. Até as pessoas que iam colher trigo ou qualquer outro grão na antiguidade, eles estão lá colhendo, o que fica para trás, as pessoas podiam pegar um bocado daqueles ali e levar para casa para comer. Isso aí que a Ruth fazia, quando estava com Noemi.
trabalhando nas propriedades de Boaz ou de qualquer um outro que fosse trabalhar. As pessoas não eram impedidas, não era proibido de fazer isso. Então, eu estou com o talento, eu vou desenvolver aquilo ali, eu vou vender, eu vou emprestar, eu vou fazer assim, vou comprar propriedade, eu posso comer das uvas, posso comer da produção e tal, e quando o meu senhor voltar, eu tenho que entregar para ele o que aquilo ali produziu, o que eu consegui desenvolver daquilo ali e produzir em cima daquilo ali que me foi confiado e me foi entregue. É assim. Por isso que a outra parábola fala do servo malvado, é que ele comia tudo, bebia tudo, mandava nos outros, batia nos outros, fazia mal aos outros. A outra parábola conta isso, a gente leu isso no capítulo 24. Aí aqui agora ele está tratando de um assunto que está intrinsecamente ligado à história das virgens.